Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, que Deus a todos nos abençoe. Nós vamos iniciar este momento de culto, orando a Deus. Você que está em casa também, Deus abençoe sua vida. Vamos iniciar, se você puder e quiser se ajoelhar, pode fazê-lo. Você que está em casa também, se você quiser se ajoelhar, como você se sentir melhor, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos nesse dia, ó Deus, nessa noite, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida, Pai. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue a estar conosco neste momento de culto, porque nós queremos Te louvar e Te adorar e exaltar o Teu santo nome, ó Deus, declarar que Tu és santo, maravilhoso, bondoso, amoroso, gracioso, misericordioso, Senhor. Toda honra, todo louvor, toda glória nós dedicamos ao Senhor. Pedimos ao Deus que o Senhor perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia da nossa vida, ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Ó Deus, abra as portas para que possamos contemplar cada dia mais o Teu amor e o Teu cuidado em nossas vidas. Abençoa cada irmão que aqui está, abençoa cada lar representado aqui e por todos aqueles que participam pela internet. Nós Te louvamos por tudo, agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos em pé, nós vamos louvar a Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és
dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Inauguramos essa canção agora aqui com vocês. Mas das próximas vezes a gente vai cantar para os irmãos começarem a conhecer. Amém? Ah, meu Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém, Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, e agradecer, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, derramadas sobre as nossas vidas, Senhor, sobre os nossos lares, sobre a nossa família, Senhor, e sobre a nossa igreja, Pai. Continue, ó Pai, nos capacitando, nos usando, ó Pai, conforme o Teu querer. Continue conosco, Senhor. É tudo isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graça e paz, queridos irmãos. Pode abaixar um pouquinho aqui, está alto. Som. Quero convidar que nós possamos abrir as nossas Bíblias, não mais em Deuteronômio, porque nós terminamos o livro de Deuteronômio, mas vamos começar então na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Quero convidar você que abra sua Bíblia, onde nós vamos explorar todo alguns chamam de Evangelho segundo Paulo, né? Mas uma carta especial que Paulo faz, é mais que uma carta, parece ser um tratado de Paulo sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com você o verso 16 e o verso 17, depois nós vamos voltar desde o início para nós iniciarmos aqui a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito obrigado a Deus pela Tua palavra viva e eficaz,
Continua a falar conosco, abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender a profundidade da sã doutrina que o Senhor traz para nós através da carta aos Romanos, Pai. Nós te pedimos que o Senhor trate o nosso coração em todo o tempo que nós vamos estudar esse texto, para que nós possamos aprender e aprender tudo que está aqui e que possamos, pela instrumentalidade do seu Espírito, aplicá-la à nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Romanos, que nós vamos iniciar hoje, esse texto que nós vamos ler ele todo, que é todo no sentido daquilo que foi essa perícope, que é do verso 1 até o verso 17, ela está dividida em 3 partes, esse texto. Eu gostaria rapidamente com você que nós pudéssemos pensar. Paulo está desejoso de ir até Roma, e ele quer visitar os irmãos, ele quer fazer um trabalho evangelístico, ele sonha em ganhar pessoas para Jesus ali, ele quer estabelecer a igreja ali em Roma, e ele está planejando viajar até Roma, e ele quer conhecer os irmãos, ficar um tempo ali com os irmãos, e ele vai viajar para Roma, mas da carta que ele escreve até para quando ele vai, é mais ou menos 5 anos que ele leva para ele poder ir, e ele não vai como ele gostaria, como ele tinha planejado, mas ele vai como um prisioneiro. Aí ele vai chegar até Roma e vai pregar o evangelho no alto escalão de Roma ali, e ali no tempo que ele vai ficar ali, ele vai abrir uma igreja na casa de César. Ele é ousado, e ele então tem o propósito de ir e conhecer ali os irmãos. Mas vamos então iniciarmos na leitura do texto, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele e de antemão, por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus, chamados para ser santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma saudação longa. Se você comparar as saudações de Paulo nas outras cartas, essa é bem extensa, porque a igreja de Roma não conhece a Paulo. Então, Paulo está se apresentando, e quando Paulo se apresenta, ele se apresenta como uma autoridade apostólica. Ele busca trazer entendimento à igreja que está em Roma, para que os irmãos possam compreender que Paulo tem autoridade apostólica. E é importante nós citarmos isso, que era apóstolo naquela época de Jesus, naquele tempo, era considerado apóstolo aqueles que viveram, ouviram e conviveram com Jesus ressurreto. Então, como diz o pastor Giliardi, apóstolo bom é apóstolo morto, porque foi só naquela época. Hoje não tem mais apóstolo, porque ninguém aqui e ninguém mais viu Jesus ressurreto. Um dia veremos, não é isso, Herrera? Um dia veremos, mas ainda ninguém viu Jesus ressurreto, nós que estamos vivos aqui. Então, Paulo se apresenta como autoridade apostólica, dizendo que o evangelho, ele vai dizer isso em Gálatas, que o evangelho que ele recebeu foi de primeira mão. O próprio Cristo ressurreto apresenta o evangelho para Paulo. Ele apresenta não o evangelho novo, mas o evangelho que Paulo começa a apresentar
já é o evangelho que foi profetizado no Antigo Testamento, iniciando com os patriarcas e depois sendo apresentado também pelos profetas. E este evangelho, esta boa nova, tem como tema central Jesus Cristo. Jesus é o centro do evangelho. Então, quando nós falamos de evangelho, nós falamos de Jesus. E nós centramos todo o nosso ensino na pessoa de Jesus. O evangelho de Jesus, ele deve ser recebido, e Paulo vai dizer isso aqui na sua saudação, deve ser recebido pela obediência e pela fé. Evangelho este que agora não é só para judeus, mas também para todas as pessoas, todas as línguas, todas as nações. Paulo vai dizer que é para judeus e gentios. Para todos o evangelho está sendo apresentado. E este evangelho também, ele é para a glória de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Então, essa é a saudação longa que Paulo vai fazer ali, vai se apresentar aos irmãos em Roma. Paulo começa, então, a discorrer sobre um desejo que ele tem. Vamos ver o texto a partir do verso 8 até o verso 15, o que Paulo está dizendo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês, os que estão em Roma. Paulo, então, apresenta um desejo. Paulo expressa o desejo de visitar Roma, mas é impedido. Agora a gente pensa, que tipo de impedimento é esse? O trabalho de Deus. Aqui Paulo está impedido porque ele estava trabalhando nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor. Paulo se concentrou em criar e formar o trabalho e formar liderança nesses locais. Então, esse tempo que ele agora está atarefado impede Paulo de poder visitar Roma. Lá em Romanos capítulo 15, o verso 23 e 24, ele diz o seguinte: mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Paulo tinha 3 propósitos em visitar os irmãos em Roma. Primeiro, desfrutar da companhia dos irmãos, conhecer a igreja ali, conhecer os irmãos, orarem juntos. Ele também queria repartir algum dom espiritual, receber dos irmãos alguma bênção, algum compartilhamento, algum testemunho. Paulo quer, então, através de estar com os irmãos, receber conforto, confortar os irmãos ali e ter um compartilhamento da fé. E ver como os irmãos estão agindo diante da palavra do Senhor. Mas Paulo queria também conseguir entre os crentes lá de Roma algum fruto. Paulo tinha uma ideia, ganhar pessoas para Jesus.
Esse é um coração missionário. Paulo queria receber algum fruto, queria ganhar algum fruto, queria compartilhar o Evangelho e queria que as pessoas viessem a conhecer Jesus e pudessem recebê-lo como Salvador e Senhor. Paulo tinha em mente, então, cumprir a sua missão, continuar cumprindo a sua missão. Mas Paulo também pretendia ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha. Ele vai dizer que, olha, eu espero chegar aí, espero que vocês me ajudem, segure as cordas com dízimos e ofertas, me ajudando a poder chegar à Espanha para pregar o Evangelho ali na Espanha. Era o sonho de Paulo, era aquilo que Paulo... Creio que Paulo estava entendendo que Espanha era os confins dos séculos, né? Um dos confins, era longe, era no final, né? Já era o mundo inteiro que Paulo estava querendo ganhar para Jesus. Então, Paulo tem essa esperança de visitar os irmãos ali em Roma e receber a ajuda dos irmãos para que ele pudesse chegar até a Espanha. E no ponto 3, a terceira parte desse texto, é aquilo que nós lemos aqui, a partir do verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo apresenta o tema da carta que ele está escrevendo aos romanos. E o tema da carta é o poder do Evangelho. Paulo não se envergonha do Evangelho porque era e continua sendo o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Paulo não se envergonha do Evangelho porque ele larga tudo o que ele tem, ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha, pela graça e pela disposição de fazer aquilo que era a vontade do Senhor. Ele foi impactado com este Evangelho, com esse poder, e quer transferir este Evangelho, de tal forma que ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha. Ele vai dizer lá em Filipenses, capítulo 3, o verso 8 e o verso 9, quando ele diz, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo apresenta o poder do Evangelho nesta carta aos Romanos, mostrando que o Evangelho é fundamental. Ele livra o homem do seu problema, que é o pecado. Ele mostra a providência divina a nós, que é receber Jesus através da fé. Nos conduz ao propósito de Deus, dando-nos uma vida nova. E nos transforma em pessoas que está disposto a servir a Deus e a servir ao próximo. O Evangelho é a única possibilidade do ser humano obter a salvação pela fé, mediante a graça de Deus. E nos versos 16 e 17, nós encontramos algumas verdades do Evangelho de Jesus que tem aqui para nós. Primeira verdade, o Evangelho é de Deus. Foi Deus quem projetou o Evangelho, foi Deus quem planejou o Evangelho, ele é as boas novas de Deus para toda a humanidade. A segunda verdade, o Evangelho é poderoso, é o poder de Deus, e é único e singular. Não existe outro Evangelho, conforme Paulo vai dizer em Romanos 1:1. E em Gálatas 1:8 ele vai dizer algo muito interessante. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos,
que seja amaldiçoado. Então, este evangelho é o evangelho poderoso, é o único evangelho e é aquele que é o evangelho de Deus. A terceira verdade, o evangelho, ele é salvador. E a salvação é para aquele que crê, para aquele que tem fé, para aquele que confia. Confia nas verdades bíblicas e confia no poder de Deus e no propósito que Deus tem para nós. A salvação é para todos, judeu, gentios, brasileiros, americanos, árabes, afegãos, é para todo mundo. É para o homem, é para a mulher, é para o homossexual, é para o ladrão, o assassino, o pedófilo. O evangelho é para todos. Ele está estendido a todos nós. E todos nós temos a possibilidade e a oportunidade, se ainda não fez, receber Jesus como Salvador e Senhor. A quarta verdade, este evangelho, que é para todos, ele é exigente. Ele exige fé, que cada ser humano creia no plano divino, elaborado por Deus na eternidade. Algumas pessoas falam, é algo muito mirabolante, irmos para o céu, irmos morar no céu, como eu vou crer nisso? Tão somente creia. Creia porque a palavra está dizendo. Creia porque a Bíblia diz. Creia porque Deus se apresenta a nós através do seu plano para que nós possamos ser salvos. Mas este evangelho também exige arrependimento e mudança de vida. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, Jesus diz, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Para receber o evangelho, ele exige que você se arrependa dos seus pecados. Confesse Jesus como Salvador. Diga que creia, e creia realmente na palavra, mesmo que você não compreenda, mesmo que nós não tenhamos todas as respostas, porque nós não temos todas as respostas. Como nós estudamos lá em Deuteronômio, existem segredos que Deus não revelou para ninguém. Mas aquilo que Deus revelou para nós, nós somos responsáveis para compreender e receber em nossa vida. Então, nós temos o Evangelho, a palavra de Deus revelada para nós, e nós temos que receber esta palavra. A causa do arrependimento traz transformação de vida, por isso que precisa se arrepender. E quando nós nos arrependemos, nós recebemos do Senhor a transformação em nossas vidas. Efésios capítulo 4, a partir do verso 28, Paulo diz, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tem que haver transformação. Nós podemos vir a Jesus como nós estamos, com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, mas é necessário aceitarmos o plano de Deus em nossa vida e permitir que o Espírito Santo nos mude e nos transforme. Então, quando alguém está numa condição de pecado que ele fala, eu não consigo mudar, a minha vida é assim, como que eu vou mudar? E aí um pastor disse, é por isso que você tem que morrer e nascer de novo. Quem nasce de novo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A quinta verdade, o Evangelho é revelador, no verso 17. Revela a justiça de Deus e o quanto Deus é sereno.
Apesar do nosso estado pecaminoso e rebelde, Deus é longânimo para com toda a humanidade caída, tratando-nos com graça e misericórdia. Em 2 Pedro 3,9, Pedro diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o Evangelho do nosso Senhor. Mas não acabou ainda. A sexta verdade que nós aprendemos: a base histórica do Evangelho iniciou-se lá com os patriarcas. Gênesis 15:6. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E a base da história foi confirmada pelos profetas. Abacuque 2:4. O justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade e fé caminham juntas. Confiamos em Deus e enquanto Deus trabalha em nossa vida, nós realizamos a sua vontade, independente se nós sabemos tudo ou não sabemos, mas continuamos confiando no Senhor e fazendo a sua obra. E a sétima e última verdade que nós temos nesse texto: o Evangelho é santificador. O Evangelho produz a justificação e produz a salvação. O Evangelho revela o caminho da santificação de fé em fé. Ele produz a justificação, quando Deus, pelos méritos de Jesus, nos justifica, nos tornando santos, separados, selados com o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos Jesus, num ato de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo e temos, então, a nossa vida e o nosso nome escrito no livro da vida. E temos também a salvação, que é ato e também é um processo. Ato porque somos livres da condenação do pecado. É um processo porque essa santificação, sendo de forma gradual, de fé em fé, nós somos livres da influência cada vez mais do pecado em nossa vida. E, finalmente, no ato final, em nossa glorificação, seremos livres da presença do pecado. E estaremos, então, como a Bíblia diz, como nosso Senhor Jesus. No ato final, na nossa glorificação, somos livres da condenação, da influência e da presença do pecado. Concluindo, meus irmãos, para o apóstolo Paulo e para todos os cristãos, o Evangelho é a única possibilidade do ser humano obter a salvação pela fé, mediante a maravilhosa graça de Deus. É isso que nós vamos meditar durante a explanação sobre Romanos. E queremos convidar você, que você leia o Romanos, se interage do que está acontecendo, para que a sua vida e as nossas vidas sejam edificadas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser gratos a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia, que vem através do poder do Evangelho, que nos justifica e nos leva para junto do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer por esse dia e agradecer pela tua palavra, Pai. Continua, Senhor, a nos abençoar, continua a falar conosco. Nós te pedimos, ó Deus, que esse tempo que nós vamos dedicar estudando, ó Deus, a carta aos Romanos, que o Senhor nos dê sabedoria, humildade, discernimento, disciplina, desejo cada vez mais de conectar-se com a sua palavra e conectar-se com o Senhor. Abençoa as nossas vidas, tenha misericórdia de nós. Queremos cada vez mais, ó Deus, conhecer o poder deste Evangelho, que tem nos transformado cada vez mais. Nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos dedicar ao Senhor
os nossos dízimos e as nossas ofertas. Todos nós sabemos do nosso compromisso com os nossos parceiros missionários. Não deixe de ofertar, de dizimar. Que Deus esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua generosidade também. Nós vamos todos ficar em pé. Os irmãos que estão em campanha de oração também pode vir à frente aqui, e depois que o irmão Emílio orar pelos dízimos e ofertas, nós vamos estar orando por todos os irmãos que estão em campanha. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pai querido, queremos primeiramente te adorar, como estamos fazendo, Pai. Te agradecer pela mensagem desta noite. Te agradecer, ó Deus querido, por estarmos na Tua igreja, Pai, livremente, ó Deus, sem nenhum problema. Ó Deus, obrigado pela liberdade que temos. Queremos, ó Deus, que o Senhor abençoe esta igreja, cada um dos nossos irmãos. O Senhor esteja com a vida de cada um, especialmente aqueles que estão enfermos, ó Deus. O Senhor cuide deles, que o Senhor derrame dons de cura na vida de cada um, Pai, protegendo, livrando de todo o mal. Obrigado, a Deus, porque sabemos que não merecemos nada, somos indignos, somos pecadores,
mas pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. E isso é glorioso demais, porque sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que nos abençoa, que cuida de nós em todos os momentos. A cada momento de nossas vidas, nas dificuldades, nas alegrias e na tristeza, temos sentido a Tua presença e o Teu cuidado maravilhoso sobre nossas vidas. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas, te agradecemos por cada um dos irmãos que estão aqui à frente, que possam ser abençoados nas suas necessidades, que eles possam receber de Ti, Pai, as bênçãos que cada um tem necessidade, Pai. Abençoa cada um, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós continuamos na Tua presença, louvando-Te, porque o Senhor tem ouvido as orações, esta oração que já foi feita. Ó Deus, e agora te rogamos que Tu continues a estender a Tua mão poderosa sobre todos aqueles que, confiando no Senhor, num ato de fé, de humildade, vêm à frente, expondo as suas necessidades, as suas carências, as suas ansiedades. Nós cremos que o Senhor é aquele que sabe além do que nós imaginamos saber, porque o Senhor sabe a profundidade da necessidade de cada um, de fato, Senhor, e te pedimos que Tu estejas tocando em cada coração nesse sentido. Ó Pai, mas há pessoas que estão aqui com dores físicas, com enfermidades, e pedimos que dons de curas, pelo poder do Teu Espírito, sejam renovados nestas vidas. Também aqueles que estão internados, hospitalizados, que os Teus anjos estejam afofando os leitos, daqueles que talvez alguns irmãos aqui tenham trazido o nome, tenham trazido no coração. Esteja, Senhor, com aqueles que estão em seus lares, em tratamento. Muitos que nesse momento estão participando deste culto, mas com dores, com dificuldades. Ó Pai, toca, renova dons de curas pelo poder do Espírito Santo nestas vidas agora. Rogamos-te também por aqueles que cuidam dos enfermos. Ó Deus, dá força, renova a força. Eu sei que há momentos difíceis, renova a força. Que eles possam sentir também o Teu poder ao lado deles, os Teus anjos ajudando-os e apoiando. Aqueles, Pai, que estão aqui por causa de dores emocionais, alguns por causa de problemas das famílias, nos relacionamentos. O Senhor é o Deus da paz, o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus do amor. E pedimos que o amor seja restaurado, seja renovado, que conflitos sejam desfeitos, que haja reconciliação e harmonia nos lares. Haja também o mesmo nos relacionamentos profissionais, alguns que atravessam dificuldades no seu local de trabalho. Leva paz e que os teus filhos e filhas sejam instrumentos da paz ali. Que saibam que, eu sei que há momentos difíceis, mas que eles saibam ter paciência e possam, Pai, refletir a Tua luz no local de trabalho. Estejas também, Pai, com aqueles que estão tendo dificuldades financeiras por causa de desemprego ou por causa de negócios. Coloca a Tua mão, Tu és o dono da prata e do ouro. Derrama, Senhor, a provisão necessária e dá sabedoria para o uso dos recursos. Aqueles que se sentem oprimidos pelo inimigo, Satanás é vencido pelo poder do sangue de Jesus, os demônios estão debaixo dos pés dos que creem em Jesus, e declaramos vitória nesse sentido, e que agora todos possam experimentar a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Aplaudamos ao Senhor, na certeza de que Ele ouve e responde às orações. Glória a Deus. Podem assentar-se. Estão nos visitando hoje pela primeira vez Adelir de Oliveira Coelho. Quem que está nos visitando, fique em pé, por favor. Muito bem-vinda, dona Adelir, permaneça em pé só um momento. E também temos João de Souza. É isto? João, bem-vindo, João, também, uma alegria ter. Quem está próximo dos que nos visitam, fique em pé, dê um abraço, saúde os nossos irmãos, os nossos amigos. São muito bem-vindos em nome de Jesus. A irmã Bertina está aqui também, a irmã Bertina, e a Carla está aí também. Muito bem, a Carla, nossa missioneira em Chile. A Carla está lá, junto com a irmã Bertina, mãe e filha ali. Alegria tê-las aqui. Fique em pé, Carla, faz tempo que tem muita gente que não te conhece. Quem não conhecia a Carla, se levanta e vai dar um abraço nela. Um saludo em Carla. Isso. Aí, Carla.
Bem-vinda. Nós teremos as atividades da semana, as alvoradas estão acontecendo todos os dias, nós iremos até sexta-feira no horário das 6 horas da manhã, das 6 às 6h30. Você acessa pelo YouTube da igreja, Primeira Igreja Batista, acessa PIB São Caetano. Você pode acessar pelo YouTube e no sábado às 7 horas, das 7 às 7h30, participe. Nós teremos, neste sábado, estamos tendo... e nesse sábado, Corte Real, no dia 6 de setembro, no sábado, os embaixadores sairão daqui às 7 horas da manhã. Oremos por essa atividade dos nossos embaixadores. Sábado que vem teremos 3 reuniões envolvendo liderança. Das 13h30 às 15h, líderes dos Ministérios de Juniores, Juventude, com os pastores, teremos esse encontro. Às 15 horas, a reunião geral da liderança, pastores, diáconos e diretoria, às 16 horas, o concílio examinatório dos diáconos da nossa igreja. E estamos na campanha, todos sabemos disso, e também celebrando, a partir do o mês de setembro, já começamos a celebração dos 90 anos de Trabalho Batista em São Caetano do Sul, porque foi quando começou, em 1935, no dia 8 de setembro, reuniões regulares com a diretoria organizada. Ela já tinha reuniões, mas com a diretoria organizada da Congregação Evangélica Baptista. Escrevia-se assim na época, Baptista. O pastor Wagner lembra do Baptista ainda, né? Consegue lembrar. Baptista, daquela época. E essa congregação vai dar origem 6 anos depois da nossa igreja. Estamos, então, louvando ao Senhor por isto. Domingo nós teremos o culto à noite, às 19 horas, o culto cívico, que fazemos sempre no início, no primeiro domingo de setembro, sempre realizamos este culto, louvando e orando a Deus pelo Brasil. E também estaremos tendo, após a celebração da Ceia do Senhor, e cantando os hinos, lembrando e já celebrando esse momento especial da nossa igreja. No dia 14, teremos o RTM Vem à Sua Igreja. Vai à sua igreja, mas no caso, ele vem. A Rádio Transmundial, o culto será transmitido pela rádio. Teremos a presença do cantor Vavá Rodrigues, pastor Itamir Neves, e teremos até parabéns para nós. E um bolo, vai ter vela aqui, vai ter um bocado de coisa. Vocês vão ver só como é que vai ser a vela e o bolo que vai ser distribuído, as mulheres que estão à frente dessa questão aí. Nós vamos fazer, vai ser depois qualquer coisa conversa aí com a irmã Estela, lá que está à frente dessa questão, junto com a MCM. Nós estamos louvando ao Senhor por todas estas bênçãos, glorificando a Deus, lembrando que o acampamento dos jovens acontecerá de 19 a 21 de setembro, Raízes, as inscrições devem ser feitas. E nesta semana ainda teremos reuniões do Despertadão. Sexta-feira vai ser na casa Não, sexta-feira será lá no escritório do Valdeci, na Rua Madeira 25. Façam contato, diga quem vai, é importante. No sábado vai ser online, às 18 horas. E quem quer entrar, como é que faz no online? O grupo dos homens tem o link para participar, quem for participar online, no sábado, dia 6. Um assunto sempre importante, um assunto sobre relacionamentos, família, sobre homem, o seu papel, a sua posição. Então, vale a pena homens participarem. Você que não é da nossa igreja, mas está participando à distância, pode participar também e deve. Estamos encerrando a nossa transmissão e que Deus possa estar abençoando você, em sua casa, a sua família, com a graça e a paz de Jesus.